O ministro da Justiça, Sérgio Moro, cancelou a sua ida à Câmara dos Deputados para dar explicações sobre mensagens atribuídas a ele e a procuradores da Lava Jato divulgadas pelo The Intercept Brasil. A ida à Câmara por meio da Comissão de Constituição e Justiça estava prevista para quarta-feira. Em nota, a assessoria de imprensa de Moro confirmou o cancelamento e informou que ele não poderia comparecer à audiência porque estará em viagem oficial aos Estados Unidos. Tem a impressão que já está, talvez. Moro não era obrigado a comparecer à CCJ, uma vez que não se tratava de uma convocação, mas sim um convite. O ministro não marcou nova data para ir à Câmara. Em sua página oficial no Twitter, o Ministério da Justiça informou que Moro cumpriria a agenda nos Estados Unidos para visitar os principais órgãos de segurança e inteligência do país, meu caro Alexandre Borges. Olha, essa viagem já estava marcada, né? Ela até sinaliza uma postura interessante do ministro de dizer que a vida continua, quer dizer, as denúncias estão chegando, os vazamentos estão andando, mas ele tem uma agenda, ele continua ministro, continua trabalhando, então passa, me parece, uma mensagem positiva, ou pelo menos é uma tentativa de se mostrar que ele continua trabalhando e que ele não está paralisado em função disso. De qualquer jeito, é bom lembrar que o ministro Sérgio Moro foi bem no Senado, né? Ele esteve lá, ele foi arguído. É claro que o Senado é diferente da Câmara. O Senado normalmente tem, além de serem menos senadores do que tem, são 81 senadores, são 513 deputados, mas normalmente são políticos mais experientes. A gente pode, no geral, a gente pode esperar um pouco mais de cavalheirismo, fidalguia ali no Senado, mas serviu como treinamento, foi um bom treinamento. Agora, ele pode esperar que na Câmara dos Deputados vai ser um faroeste, é claro, né? Se ele tiver alguma dúvida, é só olhar o que já passou Paulo Guedes nas comissões do Senado, quando teve que encarar figuras como Zeca Dirceu, Ética Terva. Então, é óbvio que ele vai enfrentar arguições muito menos polidas, provavelmente até algum tipo de vulgaridade, ataques baixos, de gente baixa mesmo, ou que tem uma agenda investida contra ele, vai aproveitar essa oportunidade para fustigar o ministro do jeito que der. Mas ele me parece que, além de toda a experiência que ele tem como juiz, ele se portou bem no Senado e ele não deve temer a ida à Câmara. Acho que ele tem que ir, ele tem que enfrentar e passar por essa, porque ele está realmente envolvido numa... Eu estou evitando usar a palavra escândalo, mas ele está envolvido nessa situação que é um constrangimento e que ele também já não está mais negando da maneira como já negou em outras ocasiões. Então, que vá à Câmara e que dê as explicações que têm que ser dadas. Diga lá, Vera Magalhães. Tem esse fator aí da Câmara ser um varejo maior, né, uma feira livre maior do Senado, então ele ficaria mais suscetível a inquirições violentas por parte da oposição e não seria suficientemente bem defendido porque a base aliada lá é muito fraca também, é de péssima qualidade e não teria ali cabedal para ajudá-lo. Então, nesse coisa de ficar numa savana aberta ali, sem proteção, é um dos fatores. Mas outros fatores foram de aprendizado do que aconteceu no Senado, né? Algo que a gente cantou a bola. Ele abriu o flanco para que fossem apontadas contradições posteriores, como a divulgação de conversas que, de alguma maneira, contraditavam aquilo que ele disse. Da mesma forma, ele não respondeu suficientemente bem algumas coisas um pouco sensíveis dessa questão dos vazamentos do Intercept. Por exemplo, a inquisição feita pelo senador da Rede do Espírito Santo a respeito dele indicar testemunhas para que fossem ouvidas pela Lava Jato. Ele tergiversou, ele escapou pela tangente nessa questão. E também não respondeu quando inquirido 3 vezes, uma delas pelo senador Randolfo Rodrigues, sobre o porquê de não dar o seu celular para que fosse extraído todo o conteúdo do Telegram, porque isso seria uma maneira de comprovar se a integralidade das conversas está lá ou não. E eu acho tudo isso bastante controverso, tá? Eu não estou dizendo que o Moro errou ao fazer isso, porque afinal de contas, ele ainda não é investigado em nada. Então eu não acho que ele tenha
forçosamente de fornecer o seu sigilo para algo que ele não é ainda oficialmente investigado em nada. Então, é por isso que todas essas questões, elas são muito difíceis. É muito difícil, é muito novo para o jornalismo brasileiro este tipo de material que a gente tem sobre a mesa. É um material de um informante, é um material de um hacker. Eu tenho debatido com o Glenn Greenwald sobre a natureza disso, porque é diferente do caso Snowden, por exemplo, em que você tinha uma fonte, você sabia que em nome do interesse público ela usou de acesso que tinha, acesso funcional a documentos para vazá-los por uma justificativa, então você sabia mais ou menos como aquilo tinha sido obtido. Nesse caso, não. Não se sabe se é um hacker, não se sabe se é um informante da mesma natureza do Snowden, e essa zona cinzenta, ela muda a percepção dos interesses envolvidos. Foi alguém que foi quebrar os sigilos da Lava Jato para obter acesso justamente a isso, só vai interessar esse conteúdo contra a Lava Jato e um conteúdo que tem influência sobre o caso do Lula especificamente? Isso também ainda não está claro. Vai ser algo além disso? Então ainda tem muitas zonas cinzentas. Eu acho que, do ponto de vista político, o Moro faz bem em se preservar, porque ele estaria abrindo o flanco para que a cada coisa que ele fizesse, viesse uma nova reportagem, viessem novas investidas contra ele. O jogo do Intercept está muito claro nesse aspecto. Eles podem até dizer que estão fazendo jornalismo, estão checando, isso pode ser uma parte da verdade, e a outra é também essa de guardar munição. Isso tem sido a estratégia deles até aqui. Então, a gente ainda não sabe se esse jogo está no início, no meio ou no final. E eu acho que todo mundo está olhando um pouco para o adversário, para saber como ele vai jogar, para não abrir muito o seu próprio flanco. A gente vai ter que também ter muita equidistância desse cenário, olhar para o que está posto, sobre os vários aspectos que existem, aspectos jurídicos, aspectos políticos, aspectos policiais, porque tem uma investigação policial em curso sobre o vazamento e o hackeamento de autoridades, e tentar analisar tudo isso com os olhos mais equidistantes que a gente conseguir. Andreas, e você, hein? O que você acha disso? Bem, é lamentável que a gente tenha de falar de jornalismo, mas é disso que se trata, como um jogo. É óbvio que nós estamos diante de um jogo político. Aqui, nessa matéria, só há política. O Sérgio Moro, não tenho dúvida, ganha tempo. Ele foi semana passada ao Senado, foi bem, mas o Senado tem uma natureza muito particular e os senadores, com raras exceções, não se prepararam para aquela inquirição. Moro foi bem, mas não foi exatamente cobrado, exigido, a não ser pelo alongado do tempo que ficou ali. Ao longo desse período, desde que o Intercept passou a ministrar o seu folhetim, todo mundo percebeu, inclusive o Moro, que é um jogo, o jogo em que estamos enredados, todos nós, infelizmente, um jogo de reação. O Intercept apresenta os seus conteúdos como resposta às falas de Sérgio Moro, aos movimentos dos agentes da Operação Lava Jato, muitas vezes com pequenas armadilhas, como aconteceu no Senado e nós tratamos aqui. Moro, entendendo isso, ganha o seu tempo, faz ele também política, para respirar, né, e tentar entender melhor até onde isso pode ir, quais serão as próximas peças a serem apresentadas nesse tabuleiro folhetinesco, como tenho falado aqui. Para além disso, o fato de a Câmara ser mais exigente em termos de agressividade, né? Não tenho dúvida de que a bancada da esquerda, os deputados da Câmara do PT, do PSOL, se prepararão melhor para esse enfrentamento. O risco de o Sérgio Moro, politicamente falando, tão proximamente da ida ao Senado, cometer novas contradições na Câmara, era muito grande. E, vejam, o Sérgio Moro não é mais o juiz. Ele é um agente político, ele é um ministro de Estado. As coisas que aconteçam com ele, inclusive aquelas relativas ao passado da Lava Jato, têm impacto sobre o governo Jair Bolsonaro. Essa também é uma dimensão que ele, de certo, tem, não se sabe até que ponto conversando com o presidente, mas ele tem a dimensão de que sofrimento dele, sangramento dele, eventual enfraquecimento do Sérgio Moro, também é, em parte,
a ser ministrado longamente, enfraquecimento do governo Jair Bolsonaro. Então, não vai, também não vai, nós falamos na semana passada, Vera falou especificamente, não vai ao Congresso da Abrage, do jornalismo investigativo, nesse final de semana, no final dessa semana, sob a mesma lógica, evitar exposição, evitar dar munição para o jornalismo reativo do Intercept. Nunca pensei que eu fosse cunhar uma expressão como essa, jornalismo reativo, mas é o que tem para hoje, Silvio.